Jesus, amigos espirituais, pedimos autorização para dar início ao nosso estudo de hoje, desde já gratos pela sua presença e oportunidade. Obrigado por tudo, que assim seja. Então, pode dar continuidade aí, Graça. Joia. Então, dando prosseguimento aqui, obsessão e animismo, né? A gente parou nessa parte do livro dos médiuns, que está falando sobre obsessão. E aí ele fala, né, que nem sempre basta e pode levar muito tempo por contar espíritos atenazes para as quais meses e anos nada são. E além disso, deve o médium dirigir um apelo fervoroso para o seu anjo bom, ele chama o mentor de anjo bom, né, para poder o mentor dele auxiliar ele nesse processo da desobsessão. E no caso dos psicógrafos, o Kardec indica interromper a comunicação escrita, até que seja resolvida essa questão da desobsessão do médium, né? No caso de médiums que estão sendo obsidiados por algum daqueles tipos que a gente citou de obsessão. E aí o Kardec fala que há apenas um aborrecimento, mas não tem perigo para todo médium que não deixe ludibriar, porque ele não vai poder ser enganado. Ele fala que o muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer isso com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão ao caso da obsessão simples. Isso, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. Pode ser tal o ascendente do espírito que torna o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até quando o espírito comete alguma grossa heresia científica e pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que se acha em erro. E aí ele fala, né, que o fascinado geralmente ele acolhe maus conselhos, a crítica que o aborrece irrita e o faz tomar quisila do que não partilham da sua admiração, que é o que a gente falou, né? Que são os 9 itens que o Kardec cita para o médico ficar atento com a questão da obsessão. Uma delas é a questão do médium ter muito cuidado, principalmente no caso da fascinação, né? Por quê? Aquele espírito está envolvendo um médium de uma forma tão forte, mas tão forte, que o espírito ele vai afastar as pessoas do médium, para aquelas pessoas que querem o bem do médium, né? Para poder ele continuar dominando aquele médium, né? Então, o médium tem que tomar muito cuidado. E aí, ele fala, né? A subjugação corporal, ela tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí, o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for sua superioridade moral. Porque então se impõe àquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. E ele fala, né? Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar aqueles que naquela época se chamava demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como, sobretudo, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou um anjo guardião. Então, eu pensei no passe, né? O tratamento do passe, ele auxiliaria muito o médium, né? Mas dentro de uma casa bem dirigida, né? E o mentor, procurar pelo mentor também pela ajuda, né? Da espiritualidade amiga.
E ele fala, né, que as imperfeições morais do obsidiado, elas frequentemente são um obstáculo para a sua libertação. Então, o médium ele tem que ter muito esforço para ele conseguir sair dessa situação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos, que o Kardec coloca para nós. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia de que lhes veio foi naturalmente a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam lhes tiraram essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais depredações e lhe darem remédio se fosse possível. Então, elas foram até o Kardec para saber o motivo da desordem que estava virando a casa dela, né? Que o armário sempre estava trancado e as roupas estavam espalhadas sempre pela casa. E ele fala, né, continuando, sobre a causa não havia dúvida, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos, ele era um malfazejo. E ele foi invocado, e ele se mostrou de grande perversidade, e ele também estava inacessível a qualquer sentimento bom. A prece pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo das suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas, não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que os atormenta. Então, na verdade, aquele espírito que estava atormentando elas foi uma oportunidade para elas verem que elas não estavam no caminho certo, porque a espiritualidade, ela não tira luz das sombras, né? O que isso quer dizer? Foi um sinal, um alerta para elas verem que elas não estavam praticando a caridade, que a caridade não é somente a gente doar bens materiais. Claro que é necessário a gente matar a fome, que o corpo físico precisa, tanto quanto o corpo perispíritico precisa de cuidados, né? Mas ele fala que além da caridade material, elas precisavam fazer uma reforma íntima. Então, o que parecia ser um mal foi um bem para elas, né? Para a evolução delas aqui na Terra. E aí ele fala, continua dizendo, né, que essas senhoras, elas gostam muito de maldizer o próximo, né? E o espírito que as obsidia toma sua desforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Então, aquele espírito que estava fazendo isso com elas, ele foi uma pessoa que elas prejudicaram muito, né? Entretanto, se conseguirem melhorar, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um de acordo com a sua condição. E aí ele fala, né, que como ponderássemos que essas palavras pareciam tão severas e talvez fossem conveniente adoçá-las para serem transmitidas do Espírito, acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso é preciso ferir-lhe o espírito de maneira que lhe sirva de advertência séria. Então, elas estavam falando mal do próximo, tendo maus pensamentos. Esse espírito era alguém que eles
elas prejudicaram no passado, né? Ele falou que eles usavam ele como burro de carga. Ele falou, pensa bem que vocês vão lembrar quem é essa pessoa, né? Mas tudo acontece para nossa melhora, né? Então, essas senhoras, elas estão tendo a oportunidade, né? Que a espiritualidade foi muito firme com elas de se melhorarem. Tiveram a oportunidade, né? Porque o livro dos médiuns, 1800 e pouco que foi escrito, né? E ele fala, né, que isso ficou como um ensinamento de grande alcance para todos nós, que as imperfeições morais, elas dão asas à ação dos espíritos obsessores, e que o que mais seguro meio, e o mais seguro da pessoa se livrar deles é atrair os bons para a prática do bem. Então, sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar esses últimos. Eles, porém, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição. Isso que os bons permitam que hajam para esse fim. Então, essa oportunidade que elas tiveram foi uma oportunidade de ouro, né, de se aprimorarem, né, de purificar o espírito delas, que serviu de lição para todos nós. Tanto é que Kardec colocou ele no livro dos médiuns. Alguém quer falar alguma coisa? A gente está me ouvindo bem? Ô, Grazi, Oi, boa noite, pessoal. Isso aí que você boa está falando é noite. tão interessante que o Joseph, na sexta-feira, ele estava falando, né, sobre a questão da gente ficar triste, né, com relação a determinadas coisas, mas nessa passagem dessas senhoras, a gente vê que elas viam o mal no que estava acontecendo a elas, mas que tudo é feito para o bem, né? Então, tipo assim, aquilo ali era para um processo de aprendizado, né? Quando a gente está, às vezes, de fora, a gente olha aquilo, tem compaixão e, como ele explicou para a gente não deve sentir tristeza porque é o processo que aquela criatura está vivenciando, né? Mesmo que a gente olhe com olhos de, né, a pessoa está sofrendo, um animal de rua está sofrendo, mas às vezes o animal está lá na rua para que alguém o acolha e aquele alguém aprenda a amar, né? Então não há mal que seja para o mal, né? É sempre para nossa melhoria e aprendizado, como no caso dessas duas senhoras, né? Estava ali para que elas se transformassem, não é isso? É isso mesmo. Tudo existe um lado muito positivo e para a nossa própria evolução, né? E aí, ele, em outro tópico, né, ele fala cumpre, todavia, se não distribuam a ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu certo dia que havia 12 anos toda sorte de infelicidade lhe acontecia. Relativamente ao seu gado, ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite, ora eram os cavalos ou carneiros ou os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas, que em nada remediaram o mal, do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais. Supondo-nos, sem dúvida, dotado de um poder esconjurador maior do que o da cura da sua aldeia, pediu o nosso parecer. Então, ele foi procurar o Kardec para saber o que estava acontecendo com a fazenda dele. Foi a seguinte a resposta que obtivemos: a mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provêm de que seus currais estão enfrentados e ele não os repara, porque custa dinheiro. Então, mais um ponto, né, que aos olhos dele era negativo, mas aí a espiritualidade coloca como positivo, né? Ele tinha que ter mais zelo, né, com a própria criação dele, né? E aí ele coloca para nós, né? Terminaremos nesse capítulo inserindo as respostas que os espíritos deram a algumas perguntas e que vem em apoio do que dissemos. A primeira, por que não podem
porque não podem certos médios desembaraçar-se de certos espíritos maus que lhes digam, que lhes ligam, e como é que os bons espíritos que lhes chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente. Não é que falte poder ao espírito bom, é que, a mais das vezes, que o médium não é bastante forte para o secundar. É que a sua natureza se presta melhor a outras relações. É que o seu fluido se identifica mais com o de um espírito com que o de outro. Isso é isso o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-los. Então, mais uma vez, o médico fica alerta com a questão da vigilância, né? Por quê? A gente tem a questão da vaidade, a questão do orgulho dentro de nós. Nós estamos aqui para melhorar isso. E aí, se a gente não ficar muito atento, muito vigilante da questão, seguinte questão, ó, esse pensamento é meu, ou esse pensamento não é meu, a gente pode facilmente cair na questão de ser ludibriado, né? De ser fascinado, subjugado. Então, o médico tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente com os elogios. É claro que a gente deve permitir que eles sejam, que eles venham até nós, né? Claro que é importante, mas a gente não deve se envaidecer com eles, né? A gente sempre deve pensar o que a gente pode melhorar, né? E claro que a gente deve se orgulhar dos nossos pontos positivos, mas isso não pode deixar isso tomar conta da gente e deixar, a gente achar que a gente é perfeito, que a gente não vai errar, né? Ô, gente, só um minutinho, só ligar o computador na tomada aqui, que apareceu para mim que a bateria tá acabando, só um minutinho. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? E aí, depois ele coloca. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, A Grazi. gente ouviu perfeitamente bem. Ah, obrigada. É porque deu um barulho aqui, achei que tinha caído. E aí ele coloca aqui no segundo ponto, né, na segunda pergunta. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade, e que, apesar de tudo, se veem impedidas de se comunicar com os bons espíritos. Aí eles respondem: é uma provação. E quem te diz, ademais, que elas não trazem o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, como mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Haverá na terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, um que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis, daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem. Mas sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis. Por que por que as vossas relações com que não vos deram lugar a descobri-las? O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Então, Ô, a gente sempre. Oi, pode falar. não estou pensando aqui que você fez uma lista de todos os sentimentos e pensamentos que habitam em nós, né? Vaidade, ciúme, inveja, que eu acho que é o pior de todos, né? E que a gente está sempre, eu falo assim, quando eu falo a gente, eu falo na minha pessoa, né? Porque esses sentimentos habitam em mim, né? Quando alguém fala assim, nossa, que trabalho maravilhoso que você está fazendo, a primeira coisa, hoje em dia não mais, mas a primeira coisa que vinha na minha cabeça era um sentimento de vaidade, né? Hoje em dia eu tenho consciência plena de que o que eu faço é muito pouco, né? Que eu faço assim
uma pontinha daquilo que seria necessário ser feito, né? Consigo enxergar que tem pessoas que fazem infinitamente mais do que eu, com menos recurso, né? As pessoas são mais dispostas a abrir mão de certos confortos, de certas oportunidades em prol de um trabalho que vai para um irmão, seja animal, seja gente, seja qualquer coisa, né? Então, eu acho que um exercício diário que eu tenho que fazer é de humildade, sabe? É saber que, Nossa Senhora, que a gente é um cisco, né? É um cisco e que tem um universo de tarefas a serem feitas para todo mundo poder compartilhar um pouco do amor de Cristo, né? Mas é isso, é essa lista de sentimentos aí que você falou, que eu acho que a gente tem que estar muito atento. É isso mesmo, Paty. A gente ser melhor a cada dia, né? E aí, na Ô, terceira, Patrícia, pode falar, gente. só fazer uma colocação, é o seguinte, isso que a Patrícia falou é tão relevante que a gente só passa a observar isso quando a gente estuda e começa realmente a analisar a nós mesmos, né? Porque antes a gente vê esse defeito, vê que tá fazendo e nem sente, né? Tipo, tô fazendo e pronto. No momento em que a gente enxerga que tem alguém que faz mais e que a gente poderia melhorar, já é um avanço, porque a gente já consegue nos observar de outro ângulo, né? E saber, olha, eu posso fazer mais, eu posso melhorar, né? Mas a gente É, está no caminho, né? Enquanto a gente não enxerga em nós mesmos isso que a Patrícia falou, a gente está numa ignorância e numa cegueira muito grande, né? Porque a gente acha que está fazendo tudo certo. No momento que a gente vê, fala, olha, eu podia fazer mais, né? Tem gente que faz muito mais do que eu, mas às vezes a pessoa tá em outro patamar, né? Mas o quanto eu já caminhei e, né, quando você consegue enxergar em você mesmo os erros, aí a partir daí que você melhora, né? eu acho que você falou uma coisa muito importante aí, Fernanda, que é o seguinte: tem pessoas que fazem mais. Então, o que eu posso fazer para caminhar nessa direção, né? Porque o invejoso, ele não tem esse raciocínio. Ele quer que a pessoa afunde, né? Para que ele sobressaia. Então, é uma pessoa que dissemina as más energias, as coisas para os outros afundarem, né? E não para ele encontrar um caminho de trabalho. Né? Eu acho que isso que você falou é o que diferencia a inveja, sabe? E é um sentimento muito perigoso, que é o sentimento de querer destruir o outro. Nossa, você É falou isso aí, muito a gente bem. tem que reconhecer cada um o quanto é capaz de fazer, né? Porque a gente não sabe o que que o outro vive, né? Então a gente tem que observar o que a gente era e o que a gente é hoje e o que a gente quer ser amanhã, né? A cada um segundo suas obras. E a gente às vezes observa que alguém faz muito mais, mas às vezes eu estou dando o máximo que eu posso, né? Então, assim, não tem que se comparar a ninguém, porque cada um está no seu processo, né? E pegar os bons exemplos para a gente seguir, né? Eu acho que a questão é essa, é valorizar quem está nessa caminhada, né? E ver os bons exemplos que a gente tem e tentar seguir aqueles exemplos que a gente estava até conversando, falando hoje, né, Paty? De a gente, às vezes é complicado, você não tem que exigir do outro, né? Faz aquilo que você dá conta e pronto, né? Cada um no seu momento, no seu caminhar, né? O importante é não ficar parado. É, então, dando prosseguimento na terceira pergunta, que ele fala, né? A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele é o a que deve aplicar. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta que um doente diga ao seu médico:
dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Ou seja, né, a pessoa tem que querer melhorar, né? Porque, igual a gente falou, né, um que parecia ser um mal foi um bem, né? Então, no caso do médium, que ele está impedido de receber as comunicações, por conta da obsessão, quando ele se melhorar, a partir desse momento, né? Claro que a espiritualidade está auxiliando ele, mas ele tem que fazer a parte dele, né? Igual Jesus falou, né? Faça a sua parte, que o céu te ajudará. Porque não tem como Deus caminhar por nós, né? Então, ele tem que querer, né? Querer se modificar, para poder depois essa questão da obsessão ela ser solucionada, né? E ele viver a vida dele normalmente. Ele entender que aquilo é só uma fase ruim que ele está passando que vai se resolver, né? Mas aí, dando prosseguimento, o quarto tópico, assim a impossibilidade de se comunicar com os bons espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição com a possibilidade de se comunicar com eles. Não, desculpa. Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de se comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Então, mais uma vez, né, para ele continuar se comunicando, ele precisa se melhorar, buscar estudar, buscar resolver essa questão que ele está, né, da obsessão, e para que ele continue sendo um instrumento do Cristo, né? E aí, ele fala para ver a parte de perda e suspensão da mediunidade, item 120, eu trouxe aqui para nós, que é muito interessante. Ele fala, né, na pergunta 220, a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre esse ponto. Por que podem os médios perder a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. No caso da obsessão, depois que o problema for resolvido, o médium volta normalmente com a sua vida normal, né, ajudando lá na tarefa do Cristo. No caso dos psicógrafos, eles vão voltar a psicografar, nos casos dos médios ostensivos, eles voltam a dar as manifestações. Estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. E aí depois ele pergunta, né, que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação das suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, faça-se em busca de um protegido mais digno. Então, o médium tem que tomar muito cuidado com a sua conduta, com a sua moral, porque muitos médiuns usam da mediunidade, quando ele fala coisas frívolas, né, para o seu deleite, às vezes usa para poder, para fins comerciais, que não é o propósito, que Jesus não nos outorgou esse mandato mediúnico
para nosso bel prazer, para o nosso deleite, isso é uma oportunidade da gente resgatar com a nossa consciência, é um trabalho sério, né? E os bons espíritos são muito responsáveis, eles não vão compactuar com coisas ruins, né? Então tem que ter muito cuidado, que a mediunidade pode ser suspensa. E depois ele pergunta: não pode o espírito que se afasta ser substituído, e nesse caso não se conceberia a suspensão da faculdade? Espíritos não faltam que outra coisa não desejam senão comunicar-se, e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas, quando o abandono médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium, e que, assim, razão, não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitências. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra, às vezes, a solicitude do espírito para com o médium, a quem consagra afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgo necessário, de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos substituam. Ô, Grazi, Oi, isso aí é bem relevante, porque está falando que o espírito que vai momentaneamente abandonar o médium são os bons espíritos, né? Então, assim, como se diz, os maus estão sempre prontos a trazer as comunicações, né? Então, a vigilância aí tem que ser redobrada, né? Porque isso aí é para articular a vaidade do médium, né? Para mostrar, né? Como falou aí, né? Ele não está falando por conta dele, né? Ele precisa do espírito para fazer aquilo, né? E só os bons que se afastam quando ele não mostra digno daquilo, né? Mas os maus, né? Os não maus, né? Os ainda na imperfeição, né? Eles estão sempre ali à disposição para esse tipo de trabalho, né? por isso que o médico tem que ter muita humildade e compromisso, né? Compromisso com o horário, compromisso com ele mesmo, compromisso com o estudo, com o trabalho, porque a espiritualidade ela é muito organizada e está sempre pronta para poder executar aquele trabalho. E o médico tem que ter isso em mente, né? Que é um trabalho muito sério, E humildade, né? De saber que a gente é apenas um instrumento, né? não é verdade? E aí, no quinto tópico, né, ele fala: vence, no entanto, médios de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem, e que muitos se contrariam com essas interrupções cujo fim lhes escapa. Servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. Por isso é que os espíritos, nenhum termo em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. É para verem se o médium descoroçoa. É também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritos verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. Então, essa suspensão também é por meio de refletir, né, sobre as atitudes dele, como uma oportunidade dele repensar e dele melhorar, né? E a sexta: será preciso, então, que, nesse caso, o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselhar isto, deve-se lhe dizer que se abstenha, não deve. Então, mais uma vez, o médium é só um instrumento, né? Se for da vontade da espiritualidade, o espírito vai aconselhar ele a continuar com aquele trabalho, senão ele vai parar as psicografias dele. Haveria meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. Demais, basta que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder o tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa só deve ter por fim verificar se já recobrou ou não a faculdade. Então, o meio dele ver se a mediunidade dele voltou
ter paciência, ser resignado e ter prece, né? E mais uma vez a questão da humildade, que no momento da prece ele vai estar exercendo a humildade dele ali, né? Pedindo a espiritualidade que aquilo o conceda de volta, que lhe dê paciência, e ele vai tentar manter a comunicação para ver se a espiritualidade já retomou o campo da mediunidade dele. A suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? De modo algum. O médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual, por isso, não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de os ver. Portanto, o médium pode e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não o pode privar das comunicações morais. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito? Não, sem dúvida, pois que pode ser uma prova de benevolência. Por que senão se pode reconhecer a censura nessa interrupção? Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado e terá a resposta. Depois ele pergunta: o médium que ficou impossibilitado de escrever poderá recorrer a outro médium? Depende da causa da interrupção, que tem por fim a miúde deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de vos terem dado conselhos, a fim de que vos não habitueis a nada fazer senão com o nosso concurso. Se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médium, o que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. Ainda por essa razão é que os que não são médios nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Ele coloca uma nota. Deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a terceiro para obter comunicações, não obstante a qualidade do médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue, ao passo que, de outras vezes, as respostas são muito explícitas. Isso tanto depende da vontade do espírito, que nada adianta se mudar de médium. Os próprios espíritos como que dão, a esse respeito, uns aos outros a palavra de ordem, porquanto o que não obtiverem de um, de nenhum mais se obterá. Cumpre, então, que nos abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão, dado procuremos a viva força uma resposta, deixando os bons que eles o façam para nos punirem em insistência. Então, o médium deve ter paciência, né? Porque se ele ficar impaciente, aí que ele vai baixar a vibração dele e os espíritos que não querem o bem vão aproveitar dessa oportunidade, né? Porque aquela suspensão ali é uma oportunidade dele repensar os valores dele. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem?
E aí, outras duas perguntas. Oi, alguém quer falar? Não, eu ia falar o seguinte, que essa frase aí nos coloca a refletir que nenhum médium deve ter vaidade, né? Porque está nos dando a oportunidade, né, de fazer melhor onde a gente errou, né? Que o Emmanuel fala, né? Fracassaram desastradamente, né? Então, é uma oportunidade de refazer os erros, né? Então, não tem onde entrar a vaidade nesse processo, não é isso? É verdade. Que, inclusive, a vaidade a gente tem ela, mas a gente tem que procurar sempre nos policiar para poder não entrar no caso da obsessão, né? No caso, da fascinação. A fascinação, o espírito, ele vai colocar todos os pensamentos ali na cabeça do médium para ele acreditar que ele é perfeito, que ele não precisa de melhorar, que ele não precisa de estudar, que as outras pessoas estão erradas e ele está certo. Então, o médium tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que a gente sempre pode melhorar, né? E nunca ser os mesmos todos os dias, né? Então, a outra pergunta: as pessoas que desejam muito escrever como médiums e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmos no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tem o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos, quando não tem nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médios, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Não tem ele os livros, como tem o cristão o evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Então, é, todo mundo tem a oportunidade de se melhorar, né? Seja em qual organização religiosa ela tem essa oportunidade. E aí, o Kardec dá prosseguimento às perguntas dele, é, voltando à questão da obsessão, né? Ele fala: não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, mas é que não se faz e é o que não se deve descurar de fazer, porquanto muitas vezes constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Como pode um homem ter a esse respeito mais influência do que tem os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar, do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até se riem dele. Depois que aquele o sabe prender, acabam por se deixarem tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus lhes pode falar e isso os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros, e ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Ou seja, por meio do estudo, o médium ele vai saber lidar com essa situação aí de pensamentos que vêm na mente dele, de pensamentos menos dignos, né? E sempre ele confiar também na sua intuição, que são o canal que os espíritos superiores usam para poder auxiliá-lo, né? Aí depois ele pergunta: subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária.
Entre os que são tidos por loucos, muito há que apenas são subjugados. Eles precisariam de um tratamento moral, enquanto com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiramente loucos. Quando os médicos conhecem bem o espiritismo, quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Então, saber separar muito bem essa questão, né? E se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprir os espíritos nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham às crianças que tapam os olhos e ficam crentes de que ninguém as vê. Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Aí, eu trouxe para nós, porque no primeiro dia, né, aí teve muitas dúvidas, inclusive eu também, e aí eu busquei é uma página, né, que chama Vocábulo Espírita. Depois eu vou até mandar um link para vocês. Vocês vão dando Ctrl F e a palavra que vocês quiserem, vocês vão procurando, ou procurando pela página mesmo. Aí lá tem várias, como se fosse um dicionário espírita, várias palavras. E a palavra animismo, ela significa do latim anima, alma mais ismo. É uma teoria segundo a qual a alma é simultaneamente princípio de vida orgânica e psíquica, e para o espiritismo é relativo aos fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano, e mais especialmente todos os fenômenos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo, ou seja, o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Se ele tem por causalidade o espírito desencarnado, o fenômeno denomina-se espiritual mediúnico. Mas se o espírito é o próprio encarnado, ele vai se chamar anímico. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar, porque eu estou vendo a pergunta que se sucede: como orientar o médium que vive receoso, temendo animismo em suas comunicações? Eu tenho muito isso. Inclusive, na última reunião de sexta-feira, tinha um determinado espírito que até então eu não sabia se era uma ideia minha ou se realmente tinha alguém querendo se comunicar. E aí eu fiquei naquela assim, não vou dar passividade porque eu não sei se isso é meu, se não é, não sei o quê. Mas aí, tipo assim, a ideia persistente, né, de uma mulher que chegava arrastada, assim, e aí ela falava assim, alguém me socorre, eu estou muito cansado, não aguento dar mais um passo. E eu não sei por quê, eu não sabia se isso era coisa da minha cabeça ou se tinha realmente, sabe? E aí eu fiquei com medo. Mas aí depois eu pensei assim, desculpa o palavrão, se foi ideia minha, porque eu não posso negar ajuda se esse espírito estiver aqui pedindo socorro, né? Então aí eu deixei a coisa fluir. E aí chegou um mediador lá e conduziu a situação, sabe? Mas foi um momento assim de muita dúvida para mim. Eu tenho muitas questões com isso, sabe? Ô, Paty, eu vou te falar que eu
né? Nunca, não tenho mediunidade ostensiva ainda, né? Não sei se um dia vou ter, mas isso é uma das questões que eu também tenho muito receio, de chegar e de ser algo meu e de eu não saber separar. Mas eu fico pensando, sabe assim, fiquei pensando depois que acho que o que vale é a intenção da gente também. Então, se a gente está ali, disponível, então hoje eu já estou relaxando em relação a isso. Por quê? Eu não tenho a intenção de enganar ninguém. Então, eu estou ali inteiramente para auxiliar. Se ainda assim acontecer de eu errar, né? E de não acontecer da forma que deveria acontecer, não foi a minha intenção. Então, isso me dá uma tranquilidade a mais hoje, sabe? De pensar, se um dia eu for uma médium ostensiva, e que acho que animismo vai acontecer em algum momento, né? Tem isso, mas eu jamais vou ter intenção de enganar alguém. Então, eu acho que é pensar dessa maneira, né? Se eu estou ali disponível, sem falar que a gente deve ter uma certa proteção, quando a gente tem essa intenção, né? Eles não vão deixar a gente ficar ali numa reunião para enganar ninguém, né? Eu acredito que numa reunião bem dirigida, claro que a gente também, né? Assim, a gente não está livre disso, né? Não estou dizendo isso, não. Mas que numa reunião bem dirigida, acho que o risco disso é menor, né? Pois, Isabel, eu acho que cabe a nós lembrarmos que nós já vivemos muitas outras existências, né? Então, muitas das vezes, esse animismo, que é ânimos de alma, é uma outra vida nossa que vem clamando pelo socorro. Não quer dizer que a gente está enganando ninguém, porque os primeiros a serem tratados somos nós, né? A gente tem que ser tratado ali. Então, mesmo que o que venha seja uma reminiscência de outra existência nossa, esta existência pede socorro, pede esclarecimento, pede acolhimento. Então, a gente não está enganando ninguém, né? Sim, Essa dúvida que a Patrícia falou, muitas das vezes eu também a sinto. Só que, na verdade, é o seguinte: se for algum irmão ou se for eu, estamos clamando por socorro. Então, a gente pede o amparo, o auxílio, o carinho, né? Do exatamente. dialogador que está lá, para tratar essa mente enferma, né? Essa existência que tem esse sofrimento que está clamando pela assistência. Então, a gente, como você falou a palavra certa, né? Numa casa bem assistida, a gente está sendo socorrido e socorrendo. Então, a gente tem que ter mais coragem, né? Como se for meu, Exatamente. eu estou clamando por esse mesmo socorro, né? Então, como eu estou Ótima ali para ajudar, eu observação, também Viviane. preciso ser muitas vezes ajudado, né? É verdade. Sem falar que não tem como, a gente não está livre dele de animismo, né? Se a gente que está transmitindo alguma mensagem, imagina que se até o Chico Xavier tinha um grau bem menor, mas tinha, né? Imagina, gente. Então, acho que a questão é ali a gente se entregar ao trabalho, né? Gente, deu 19 horas. Grazi, você ainda tem mais conteúdo para passar? Muito. Eu parei no slide 78, né? Eu não entrei nele ainda não, aquela hora. Eu tenho 93 slides. Não, tá certo. Então, você continua então no domingo que vem para a gente. Tá, Bom? joia. Então, gente, obrigada. Eu vou pedir para a Patrícia fazer a oração final para a gente e a gente encerra por hoje. Bom? Obrigada, viu, Grazi? Tá muito bom isso. Eu Queridos, que agradeço. Obrigada. queridos amigos, hoje é um dia que a gente só tem a agradecer, porque foi um dia de muito trabalho e foi um dia muito especial para mim, porque eu estive no Páqua e tive a oportunidade de presenciar a importância daquele trabalho e de dar uma pequena colaboração também, que eu espero possa, no futuro, contribuir melhor. Mas agradecemos esse momento de estudo, esse momento de reflexão, o trabalho da nossa amiga Grazi, que com tanto empenho está nos passando toda essa reflexão que ela tem feito, e que isso possa contribuir para que o nosso trabalho seja cada dia mais, como é que eu vou falar,
de melhor qualidade, né? Que a gente possa elevar o nosso grau de espiritualidade e assim contribuir de maneira melhor para que tanto o mundo dos encarnados quanto o mundo espiritual estejam de mãos dadas em prol de uma vida melhor, porque a vida é uma só, né? A gente não tem várias vidas, a gente tem uma vida só. Então, a gente é uma continuidade e que essa continuidade seja de cada vez mais uma qualidade melhor. Agradeço a todos por estarem aqui conosco, toda a espiritualidade que nos conduziu, e assim terminamos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Boa noite, boa Obrigada, semana. então. Boa noite, gente. Boa noite, Obrigada. boa noite. semana. Obrigada, Grazi. Eu que Obrigada, agradeço. Grazi. Obrigada.